e a sua atividade profissional aí como assessor em dinâmica estrutural pela STO Análise desde 2006. Sérgio, por favor. O púlpito é seu. Bom dia a todos. Me sinto muito honrado de ter a possibilidade, o privilégio de estar aqui com vocês e compartilhar alguns conceitos, principalmente como colega de vocês, como engenheiro de estruturas, e especialmente um privilégio de ser de estar junto a tão ilustres profissionais. O tema vai ser o projeto estrutural de edifícios altos, concepção, análise, demanda de rigidez e falsas intuições. O roteiro simplificado de desenvolvimento de um projeto de um edifício habitual de altura moderada começa com uma ideia de um empreendedor. Ou seja, sem empreendedor não tem projeto. Ele tem uma ideia, se queremos simplificar, ele contrata um arquiteto que transforma essa ideia em um produto, uma concepção de produto, contrata a um afortunado engenheiro de estruturas que começa uma interação para que exista uma estrutura que seja confiável. Durante esse processo gera um modelo analítico. Em definitiva, se fazem ajustes, se passa uma fase de análise detalhada e se passa a um projeto executivo. Obrigado. Na atividade do engenheiro de estruturas relacionada com o projeto, o modelo analítico, o principal para um edifício de altura moderada é determinar quais vão ser os locais e os tamanhos dos pilares, o que vai sustentar essa estrutura, visando a otimização tanto das lajes, mas geralmente para a altura moderada não está governada por efeitos de forças horizontais. Quando se passa um edifício alto, a abordagem de começar pensando unicamente em pilares nunca vai dar certa, porque nunca uma floresta de pilares vai ser uma solução adequada, idônea para o projeto de um edifício alto. Em geral, para edifícios altos, efeitos dinâmicos induzidos pelo vento geram uma grande demanda de resistência e rigidez a forças horizontais. Ou seja, os efeitos dinâmicos vão afetar, vão influir grandemente na concepção. O que vem aí graficamente seria uma história de forças exercidas pelo vento em uma direção, e à direita a história de formações. E tudo isso baseado em um exemplo concreto, com medições de um ensaio. O principal que tem que ter claro o engenheiro é que tem que existir um sistema claro e contínuo que leve as forças induzidas pelo vento à fundação. E agora, visto como engenheiro de estruturas, e me desculpem que uso instrumentos irreverentes para transmitir o conceito, o habitat ou a cosmovisão do engenheiro de estruturas está constituído por vários elementos. Conhecimento técnico, conhecimento científico, que geralmente
adquire na universidade e depois ocasionalmente complementa, porque depois está muito ocupado como para poder enriquecer, pelo menos não com o mesmo ritmo de que quando era estudante. O que adquire, especialmente depois de se formar, é a compreensão estrutural e a intuição. Essa compreensão estrutural é muito difícil de explicar a quem não é engenheiro de estruturas. Se trata de uma relação muito íntima entre o engenheiro e o que ele está criando. Ele entende como isso trabalha. Existe um elemento muito importante que é o bom senso, e depois estão os elementos objetivos: conhecimento, uso, análise estrutural, cumprimento de normas, conhecer as limitações dos métodos simplificados das normas e uma coisa que é inseparável do engenheiro, é parte do que é o engenheiro, que é o software que ele usa. Respeito ao bom senso, as regras fundamentais do bom senso são: jamais projetar algo que não compreendemos como funciona. B, conhecer as limitações das metodologias. Usar a intuição é super poderosa. A gente não pode criar nada sem intuição, mas ao mesmo tempo desconfiar da intuição. Esquematicamente, a engenharia estrutural, as metodologias que usa, podemos esquematizar que hoje em dia estão todas sustentadas em um software. A aplicação da norma está incorporada no software. Existe um processo analítico, que geralmente é definição de forças que o software vai adquirir geralmente a partir das normas. Existe um modelo analítico, que é um modelo matemático, geralmente discreto. O resultado da análise, que é a razão de ser disso. E depois existem critérios de avaliação que são aplicados a esse resultado. Enquanto a forças horizontais em edifícios de altura moderada, o software recorre aos métodos simplificados da norma de vento, como estamos no Brasil, a norma brasileira, e determina forças estáticas equivalentes em função do perfil de velocidades e do coeficiente de arrasto. Esse processo, que é a metodologia simplificada da norma, consiste em, a partir da velocidade básica, do fator topográfico e do fator estatístico, deduzir perfil de velocidades e, a partir do perfil de velocidades, algo que chamamos perfil de pressões dinâmicas, que na realidade é um termo bastante enganoso, porque na realidade se trata de, não de pressões dinâmicas, sino de forças que vão a ser usadas estaticamente. Ou seja, o termo dinâmico não significa que a pessoa está isenta de realizar uma análise dinâmica. Se queremos um pouco fazer uma caricatura do que é o processo de cálculo de um edifício de altura moderada, a partir dos parâmetros e de uso de certos ábacos, se chega a um perfil de velocidade que se transforma em um perfil de pressões, aos quais se aplica áreas aferentes, e temos forças sobre o edifício. O intuito dos métodos simplificados da norma é estimar as forças estáticas equivalentes induzidas na direção do vento, ou seja, na direção de incidência do vento, quando essa direção é normal a uma das fachadas e somente fornece valores razoáveis, geralmente conservadores, para edifícios de altura moderada, suficientemente rígidos e regulares.
qual é o grande problema do uso dessa metodologia, que é válida para edifícios de altura moderada? Essa metodologia gera uma falsa intuição. Falsas intuições surgem pelo hábito de usar essa metodologia. Mesmo que a aproximação seja adequada para edifícios de altura moderada, o uso da metodologia simplificada pode arraigar uma série de falsas intuições. Intuir que o vento é um agente que empurra. Ou seja, os métodos simplificados da norma e o que é relevante para edifícios de altura moderada é o arrasto. Então a gente começa a arraigar uma intuição que o vento é um agente que empurra. E o vento não faz isso. Ignorar que quando uma estrutura é esbelta, a magnitude e a direção das forças induzidas pelo vento dependerão das características aerodinâmicas do edifício e dos atributos modais da estrutura. Ou seja, todo o cálculo simplificado seria uma idealização para um edifício infinitamente rígido. E, por último, que para edifícios altos o desempenho estará geralmente governado por efeitos transversais, cuja índole e magnitude são ignorados pelos métodos simplificados da norma. Agregando a isso, assumir que podemos usar esses métodos simplificados no projeto de edifícios altos. Ou seja, quando o engenheiro se acostuma a trabalhar com edifícios de altura moderada, adquire sem querer certos vícios ou certas maneiras de entender a estrutura que não são válidas para edifícios elevados, e de isso vamos a tentar conversar e, mais que nada, compartilhar com vocês como colegas. Primeira coisa, muitas vezes se pergunta se se vai projetar de acordo à norma ou de acordo ao túnel de vento. E essa é uma pergunta que não faz sentido. Ou seja, sempre se projeta de acordo à norma. A gente está obrigado a respeitar a norma, mesmo que a norma não seja nunca o estado da arte. A norma não é um texto, não é não é um tratado para formar um engenheiro, sino que determina disposições mínimas que devem ser cumpridas. E no caso da norma brasileira, a gente tem isso escrito no começo da norma. Como ven, esta norma não se aplica a edificações de formas, dimensões ou localização fora do comum. Casos estes em que os estudos, etc., está escrito claramente que algo que se saia do normal não está dentro do escopo dessas metodologias simplificadas. Não significa que não se aplique a norma. Se vão aplicar os parâmetros, as definições de perfil de vento da norma, mas não se vão aplicar esses métodos simplificados. Ou seja, projetar edifícios altos de acordo aos métodos da norma, ou seja, os métodos simplificados da norma, é descumprir a norma. E isso aparece diversas vezes na norma, ressaltando que certas edificações esbeltas e flexíveis apresentam comportamento intrinsecamente dinâmico quando expostas ao efeito de vento, sendo que nem sempre a velocidade mais desfavorável é a velocidade máxima prevista para o vento. Ou seja, não se deve projetar para a velocidade máxima, sino para todas as velocidades menores que essa velocidade, que é a velocidade determinada pela norma para a recorrência determinada. Ou seja, projetar edifícios altos de acordo aos métodos simplificados da norma é descumprir a norma. A norma é explícita em quanto ao não uso dos métodos simplificados para edifícios altos,
porém é ambígua ou imprecisa por não definir quando um edifício foge do âmbito de validade das metodologias simplificadas. Ou seja, a norma se poderia dizer que é um texto que foi escrito por um grupo de especialistas que investiram muito tempo, conciliaram conhecimentos, vaidades, esforços para escrever um texto, e passados os anos esse texto não fica atualizado e muitas vezes se tem que complementar. Ou seja, não se trata de descumprir a norma, sino de poder adaptar os conceitos, principalmente para poder lidar com as ambiguidades. Ou seja, não é somente na norma brasileira, em geral, em nenhuma norma vão haver escrito especificamente o que é um edifício alto e o que não é um edifício alto. Qual é o limite? Existe, por exemplo, do Conselho Internacional de Edifícios Altos, uma definição que é muito conservativa, e muitos dos edifícios que a gente não considera altos seriam considerados altos. Vamos a ver na sequência critérios para isso. O que é importante é que um edifício alto, respeito a um edifício de altura moderada, são criaturas estruturalmente diferentes. O comportamento é completamente diferente. E para poder decidir se um edifício é suficientemente alto, vamos a fazer uma pausa e vamos a revisitar certos conceitos que pertencem a isso que a gente estudou alguma vez e esqueceu. Por exemplo, a partir de Bernoulli e desenhando as linhas de fluxo, os streamlines, sabemos que nas regiões onde a velocidade é menor, a pressão é maior. Quando a velocidade é maior, a pressão é menor. Ou seja, quando temos streamlines apertadas, significa que temos baixa pressão, e quando os streamlines estão distanciados, vamos a ter alta pressão. Isso nos permite visualizar regiões de maior ou menor pressão. E aí temos a nossa primeira surpresa. A norma nos fala de arrasto e somente calcular arrasto, mas basta que a estrutura não seja completamente simétrica, ou que o vento não seja normal a uma fachada, para que exista uma componente transversal. E mais, sem essa componente transversal, nenhum de vocês estaria hoje em Brasília porque tiveram que voar. E o avião, se a interação da asa do avião com o vento seria somente de empurrar o vento, ou seja, o ar estaria somente empurrando na direção do movimento do avião, o avião não poderia subir. Ou seja, a resultante da força induzida não é colinear com a direção do vento. Outro elemento importante é a turbulência, que é algo que se suspeitava da importância faz muito tempo, e essa figura de Leonardo da Vinci, que tentava entender qual é o padrão dessa turbulência. Como surge essa turbulência? Supondo que um escoamento seja laminar e que tenha um obstáculo ou tenha que contornar uma superfície, inevitavelmente vai ter uma separação de fluido, e nessa separação de fluido se vai formar remoinhos, e sempre vai acontecer a separação. Ou seja, se queremos ver intuitivamente algo parecido a essa figura da esquerda, o ar não consegue escorregar sem se separar da superfície.
E, de repente, essa figura também ajuda a pensar em que significa essa separação do fluido. A separação do escoamento é acompanhado por liberação de remoinhos, movimentos rotacionais, e esses são os que geram a turbulência. E em nosso âmbito, ou seja, nas alturas, na capa atmosférica na qual a gente vive e na qual construímos, o regime é sempre turbulento e não existe fluxo laminar do vento. Ou seja, o vento está sempre em regime turbulento. O efeito de liberação de vórtices se transforma para edifícios altos em um fator preponderante. Nessa figura se vê claramente, se lembram, o que eram os streamlines, que, devido à separação e à necessidade de reencontro do ar em sotavento, vai acontecer uma liberação alternada de vórtices, que em um instante vai ter alta pressão de um lado, ao tempo que tem baixa pressão do outro, e vão a resultar sempre em forças transversais. Ou seja, que sempre que incida o vento em um edifício, não somente vai existir esse lift, sino que vai ter uma separação do fluido que vai a ser acompanhado por uma liberação de vórtices cadenciados que vão a provocar um efeito transversal, ao mesmo tempo que vai a provocar um efeito frontal. Esse efeito frontal fica mascarado com o que é as rajadas, enquanto que o transversal tem uma qualidade que não tem o vento e os efeitos das rajadas, e que se trata de um sinal muito nítido e que vai depender da forma e da velocidade do vento. À medida que a velocidade do vento seja maior, a liberação de vórtices vai ser mais rápida e, eventualmente, se pode provocar grandes amplificações transversais. Ou seja, para edifícios de altura moderada se assumem os efeitos induzidos pelo vento como estáticos, colineares com a direção do vento e independentes dos atributos modais da estrutura. E temos essa fórmula que é muito simpática e fácil de calcular. Quando se passa a edifícios altos, o comportamento é completamente diferente. Por exemplo, nessa figura temos o vento incidindo na direção X e estão representadas as forças instantâneas, as histórias de forças instantâneas, em X e em Y, e os deslocamentos em X e em Y. E nos encontramos que uma estrutura desse tipo, ou seja, um edifício dessa forma, se o vento sopra na direção X, o movimento preponderante vai ser sempre na direção Y, e que tanto se vai deslocar vai depender dos atributos modais da estrutura. Ou seja, um edifício que seja de forma retangular, tanto o vento em X ou em Y vai provocar efeitos acentuados, por exemplo, neste caso, na direção Y. E os movimentos provocados pelo vento em X, os efeitos transversais, podem e geralmente são críticos para o desempenho muito mais do que é o arrasto, que é na direção Y. E o uso contínuo dos métodos simplificados das normas nos faz entender a pensar que o pior caso para um edifício é o vento que incide sobre a fachada maior, quando na realidade, em um edifício alto, sem dúvida,
quanto mais alto, mais crítico vai ser o efeito transversal. Ou seja, o vento não empurra, o vento empurra, sim, a velocidade média do vento vai ter uma componente que vai ser o drag, ou seja, o arrasto. Mas o vento vai dar socos. Por que vai dar socos? Vai dar socos pelas rajadas e mesmo pela liberação de vórtices, porque a liberação de vórtices tinha uma componente também na direção do vento, que é uma componente de dupla frequência respeito ao efeito transversal. E o pior é que dá tapas. Por que dá tapas? Porque continuamente se van a liberar vórtices alternados. E por que este último efeito passa a ser o mais crítico? Porque é o único que é um sinal nítido. O demais, tanto os socos que dá devido à turbulência, tem uma distribuição no domínio da frequência, que geralmente vai ser rico em baixas frequências e pobre em altas frequências, muito pelo contrário que acontece com sísmica, menos em México, onde prepondera componentes e conteúdos de baixa frequência. Os efeitos dos socos, que sim estão sendo levados em conta na norma, mediante um método simplificado, que é o método dinâmico da norma, sempre jamais vai ser um sinal nítido, enquanto que os socos sim são nítidos e eventualmente podem dar uma amplificação muito maior, não digamos de ressonância, mas de quase ressonância. Os efeitos transversais são quase harmônicos, e caso a frequência seja próxima à frequência natural da estrutura na direção transversal, vai provocar grandes amplificações. E usando essa imagem que é muito didática, é um trabalho feito por, o crédito é de RWDI e publicado por, gostaria de repetir, como faço? Ops. Como ven, a liberação de vórtices vai provocar uma oscilação transversal. Nesse caso está muito exagerado e existiria um lock-in, e em geral esse lock-in nunca se vai dar, ou seja, uma bifurcação, uma instabilidade não se vai provocar nunca em edifício de concreto armado, porque geralmente pesa mais de 160 quilos por metro cúbico, que de acordo ao número de Scruton, se fazemos as contas, vemos que o efeito de instabilidade devido à liberação, ou seja, o que se chama lock-in, se produziria somente em chaminés ou em edifícios muito ocos que tenham um peso volumétrico muito baixo. O seguinte é uma simulação para um caso específico, um edifício real. O que ven em azul seria a força instantânea exercida pelo vento, e em vermelho a força estática equivalente, ou seja, o que resulta como efeito dinâmico. Força estática equivalente significa qual seria a força estática que levaria a uma certa posição da estrutura, que é a posição que atinge devido a efeitos dinâmicos se fosse aplicada estaticamente. E como vemos, para esse edifício,
o vento na direção X,